Pronto, vamos retornando. Vocês estão aí? Sim. Pronto, pois vamos retornar, Sim, né? também. Ok. São 10h30, né? A gente já passou 15 minutinhos, deu tempo para algumas necessidades, né? Então, vamos lá, retornar. Então, voltando para os componentes do equipamento, né? O ponto focal. Na mamografia, os aparelhos de mamografia, eles utilizam um ponto focal pequeno. Isso por quê? Porque eles permitem uma alta resolução. E por que na mamografia é necessário essa alta resolução? Exatamente por conta das estruturas que estamos procurando, né? Que, no caso, as microcalcificações são estruturas muito pequenas, um diâmetro mesmo minúsculo, e para isso há uma necessidade de uma alta resolução dessa imagem. Isso porque, como são estruturas pequenas, você precisa observar, o radiologista precisa observar a forma dessa estrutura, e não pensem que é fácil visualizar a morfologia das microcalcificações. São difíceis, realmente são microcalcificações muito pequenas, e quanto menores e as formas diferenciadas, mais riscos de serem incompatíveis com doenças malignas. Então, por isso, a mamografia, o equipamento de mamografia exige uma alta resolução e, para tanto, ponto focal pequeno. Então, assim, a mamografia utiliza pontos focais de 0,3 milímetros para os exames de rotina, que esse é o ponto focal, né, maior, e de 0,1 milímetro para as incidências complementares ou adicionais, né, de ampliação com a compressão seletiva, geralmente são associadas. E existe duas formas de pontos focais, né? O primeiro ponto focal, que é em forma circular, e o segundo, que é em forma de banana dupla. No entanto, o que deve ser utilizado realmente, o recomendado, é o ponto focal de forma circular. Então, para que se tenha esse ponto focal pequeno e tenha uma quantidade adequada de raio-x, o fabricante ele utiliza o princípio de foco-linha e ocorre, então, a inclinação do tubo de raio-x. Então, para esses pontos focais pequenos serem alcançados, há uma angulação de 23 graus para o anodo e de 6 graus para o tubo de raio-x. Então, com essa inclinação de 6 graus do tubo, é possível utilizar o máximo do efeito anódico, que para a mama é essencial esse efeito. Por quê? Por conta desse formato cônico que a mama tem. Então, nós temos uma estrutura menor para uma estrutura maior. Então, assim, quando você vem para o mamilo, é uma estruturinha mais fina, é menorzinha. Então, é necessário que o efeito anódico ele funcione bem, né, para que a gente não perca realmente estruturas mamárias. Então, o cátodo ele vai ficar voltado para a parte torácica, que é a estrutura mais ampla dessa mama, né? Que é onde fica a base realmente da mama, presa lá no músculo peitoral maior. Então, dessa forma, não se perde tecido mamário. Quando a gente for falar, principalmente das incidências, né, a gente vai detalhar um pouco mais. Mas quando a gente, só dando uma prévia, né, quando a gente usa vai fazer a mamografia, vai realizar essa mamografia, a gente tem que incluir nela o peitoral maior. Isso por quê? Para garantir que você não perdeu tecido mamário, parênquima mamário.
Então, quando se vê o músculo peitoral, é exatamente essa garantia, que você está com toda a mama inclusa na mamografia. Isso dentro dos limites padrões, né? Professora, Oi. eu não entendi o que é ponto focal. Ponto focal é exatamente no equipamento, o pontozinho que você... Ó, lembra lá do equipamento de raio-x normal, que tem o cátodo e o anodo, e que existe um ponto focal no anodo, em que os elétrons, quando disparados, vão em direção a esse ponto para poder gerarem o raio-x? Sim. Então, é exatamente isso aí, o ponto focal, e que ele vai definir exatamente esse formato de linha, que eles usam ponto, linha, para poder definir a saída destes raios para poder, essa liberação aqui da janela, para poder realmente sair os raios e assim realizar a imagem, né, atravessar essa estrutura. Só que, além disso, a gente vai ter, além desse ponto focal e a janela, a gente vai ter o filtro, né, que vai também filtrar parte dessas radiações. Vocês sabem que quando há essa nuvem de elétrons, quando ela se choca com o anodo, vai gerar raio-x, mas... Só um minutinho, gente. Mas, assim, vai gerar o raio-x, mas, no entanto, a maior geração que vai ter aí será de calor. Comumente, nos raios-x, nós temos 99% de calor e 1% de raio-x que é gerado quando essa explosão de elétrons e o choque deles no ponto focal, no anodo. Só que na mamografia ainda é um pouquinho menor de raios. Professora, Oi? então, no caso, o ponto focal seria a linha central, ou mesmo caso? Não, não. Não. A linha central é o que está determinando a saída desse raio, né? E o Certo. alinhamento para poder definir o local que esse raio vai realmente incidir. Ok. Essa é a linha central. Geralmente, na mamografia, se usa essa delimitação na mama através de células, né? São as células que eles chamam. Então, assim, essas células que vão marcar realmente o ponto normal na mama, né? O ponto em que esse raio vai incidir. Geralmente, na parte em que mais ou menos no meio da mama, na parte mais do parênquima, mais denso realmente, para poder ter uma imagem completa. E nisso, essa inclinação que o tubo tem, acaba formando esse efeito anódico que dá uma imagem melhor ainda dessa estrutura com esse alinhamento, mesmo sendo um raio sem angulação na crânio caudal, esse alinhamento ela vai dar essa imagem devido ao efeito anódico por conta da inclinação que já tem no próprio equipamento. Não é algo que vocês vão se preocupar com isso, mas vocês precisam saber que tem essa inclinação de 23 graus para o lado do cátodo e 6 graus para o lado do anodo. Ficou compreendido? Então, esse ponto ele vai definir a quantidade de raios que vão ser emitidos. Então, assim, quando esse choque acontece dos elétrons, do ponto focal, ele vai decidir a saída desses raios. Então, assim, são raios que vão ser filtrados ainda, né? Assim, vai ter essa geração. Quando o ponto focal é maior, vai incidir mais raios. Só que esses raios vão ter raios também sem muita qualidade. Então, o ponto focal menor, ele delimita mais esses raios sem qualidade. Então, assim, é como se ele mesmo já fizesse uma própria filtração antes de passar pelo filtro, para filtrar essa radiação secundária.
Tá? Se o ponto focal, ele é importantíssimo que ele seja menor. No raio-x convencional, você utiliza um ponto focal grosso para as estruturas maiores. Quando você vai fazer extremidades, você utiliza um ponto focal menor, um ponto focal fino, né? O foco fino chamado, foco grosso, foco fino. Isso por quê? Porque vai permitir uma melhor qualidade desses raios e também, de uma certa forma, vai ser uma menor nuvem de elétrons que vão ser gerados e para explodirem lá ou se chocarem com o anodo. Isso por quê? Porque a estrutura é menor, então ela precisa de um menor poder de fusão, né? Então, o que que acontece? É um menor poder de fogo. Aí você vai, quando você diminui o foco, também a técnica é reduzida. Então, assim, tudo vai funcionar de acordo com aquela geração de raio-x que está sendo feita ali. Então, e a filtração permite a filtragem desses raios, raios com maior qualidade, né? E quando você vai para o janelamento e o filtro, já vai reduzindo essa radiação secundária. O conezinho também, o espalhamento dessa radiação vai reduzir, vai ficar uma radiação mas realmente no seu local. E a grade, ela ainda filtra mais esses raios-x secundários, para que eles não atrapalhem na qualidade dessa imagem. E aqui no equipamento também, a gente tem, sim, exatamente por isso, Ana Paula, que a gente não pode esquecer de mudar a fotocélula. Isso vai depender, sim, do tamanho da mama, da espessura dessa mama e do tecido dessa mama. A gente conhece até pela idade, também pelo toque, né? Quando a mama é mais densa e quando a mama é menos densa. Até mesmo sem você tocar e visualizar, você já percebe a densidade dessa mama, né? Nós temos também os fatores de exposição, né? Controle de exposição automático aqui do equipamento. A filtração. Professora, Oi. quando a senhora se refere à mama grande, a senhora quer dizer uma mama extensa ou uma mama grossa, assim, com muita densidade? Grande mesmo, de volume. Ah, Agora, quando eu falo em mama densa, é aquela mama que comumente a gente chama mama mais dura. Isso quer dizer, ela tem tecido, mais tecido fibroso, né, do que a gordura. Porque o que é a nossa mama? A gente daqui a pouco vai falar sobre a anatomia mamária, né? Eu acho que na parte da tarde a gente já consegue entrar na anatomia mamária. Tá? Assim, o que é a mama da gente? Nossa mama, ela é toda recoberta por gordura. Nós temos tecido adiposo tanto abaixo da pele, quanto temos tecido adiposo acima do músculo peitoral, que é onde vai ficar a mama, né? A mama vai ficar depois do músculo peitoral, do grande peitoral. Então, o que acontece ali? Tem o peitoral, temos gordura, aí temos o parênquima mamário. E o que é esse parênquima mamário? É exatamente o próprio tecido mamário, que vão ser os lóbulos, que nós vamos ter esses ácidos formando os lóbulos, vamos ter os dúctios, que são os canaizinhos que vêm do lóbulo até o mamilo. Nós vamos ter um tecidozinho conjuntivo, que ele é mais fibroso, que ele vai sair lá da fáscia do músculo peitoral até a pele para ajudar a sustentar essa mama. Então, assim, além da pele que ajuda na sustentação da mama, esse tecidozinho também vai ajudar. Então, isso tudo forma o tecido mamário, né? O tecido próprio da mama, o parênquima mamário. E depois dele, nós temos novamente a gordura subcutânea, que vai cobrir essa mama, e depois a pele. Tá? Se a nossa mama ela é recoberta por gordura e temos esse tecido mamário, que ele vai sofrer variações. Isso vai sofrer variações de acordo com a idade,
vai sofrer variações de acordo com o uso dessa mama, ou seja, quantas amamentações essa pessoa já fez, né? Quantos, eu não digo nem as gravidezes, porque tem mulher que tem os filhos, mas não amamenta, eu digo amamentação mesmo. Então, assim, a pessoa, isso vai mudando o tecido dessa mama, né? Então, assim, quando a pessoa vai ficando mais velha, chegando próximo à menopausa, o que vai acontecer? Esse tecido mamário, ele vai sendo modificado. Isso não é apenas com a idade, é de acordo com a fisiologia que ela vai modificando, né? Isso de acordo com as amamentações, como essa mulher vai vivendo. É aquela coisa. Uma mulher com 30 anos está com a mama super densa. No entanto, isso que acontece naturalmente. No entanto, se a mulher aos 30 anos já amamentou 5 filhos, ela não vai estar com a mesma densidade padrão de uma mulher com essa idade. Né? A mama vai estar menos densa. Então, Quando a... Desculpa interromper a senhora. Então, quanto mais a pessoa amamenta, menor a densidade fica. Uhum. Por isso que quando a mulher não amamenta, aumenta o risco de câncer de mama. Também. E uma coisa que a densidade acaba fazendo, né? Isso é porque, assim, essa relação da mulher não amamentar e aumentar o risco do câncer de mama é por conta da exposição aos hormônios. Que assim, quando você tira aquela época para você amamentar, alguns hormônios eles vão estar inibidos, porque a amamentação estará funcionando e são outros hormônios que estarão funcionantes. Então, assim, essa questão hormonal na nossa mama, ela tem modificação todo mês. Por quê? Porque todo mês, isso fisiologicamente, o nosso corpo, ele se prepara para receber uma criança. Nosso útero se prepara para isso. Então, assim, só que quando o útero se prepara para receber a criança, nossa mama também se prepara para amamentar essa criança, para alimentar. Então, essa função da mama é alimentar a prole. Então, assim, o que acontece? Quando o útero está lá se preparando, geralmente antes do período menstrual, nossas mamas ficam mais densas, né? Ficam mais duras, fica uma mama mais dolorida. Então, assim, isso por quê? Porque a nossa mama ela vai mudar também para se preparar para produzir leite. Então, assim, as células que nós temos nos lóbulos, os ácidos, eles vão se alargarem de tamanho para poder produzir o leite. Por isso que a mama fica mais aumentada, por isso que você vai sentir mais dor, que é essa fase de proliferação. Só que quando você não engravida, você vai menstruar e a sua mama as células vão entender que não vai ter criança, ela não vai precisar alimentar. Então, vai tudo modificar. Então, aquela explosão de hormônios que funcionaram para poder gerar essa criança, para poder alimentar essa criança, modificou toda a estrutura da mama, ela vai ter uma queda. Só que no próximo mês vai aumentar de novo. O estrogênio, principalmente, esse é um dos hormônios que está muito ligado a isso e também muito ligado a essa alta exposição ao risco de câncer de mama. Antigamente, as mulheres, as vozinhas, elas é menos comum a gente ver falar em câncer de mama, principalmente quando são aquelas mulheres que tiveram, por exemplo, 12 filhos, e naquela época, se tinha 12 filhos, se amamentava os 12 filhos. Então, durante todo esse período de gravidez, de amamentação, a exposição ao estrogênio, ela cai consideravelmente. Só que quando você não engravida, e hoje isso está muito mais comum, né? Eu, por exemplo, só tenho uma filha e não quero outra, Deus me livre, né? Então, assim, é um risco muito maior, porque essa exposição ao estrogênio vai ficar até começar o período de menopausa e ela cair. E vai ter outros riscos, só que isso aí é mais fisiologia, eu não vou adentrar nisso, porque quando ele cair, ele vai caindo bruscamente. Até nossa formação óssea,
o que é importante lá para a densitometria, para vocês compreenderem a densitometria, a nossa formação óssea também depende desse estrogênio. O estrogênio, gente, é uma faca de dois gumes. Ele é para o bem e é para o mal. Então, assim, você sem ele, nós mulheres sem ele, nós nos prejudicamos muito, e com o excesso dele, né, essa exposição excessiva, também nos prejudicamos. Então, por que essa exposição excessiva? Antigamente, as meninas menstruavam, geralmente, aos 14 anos, 15 anos. Eu conheço casos de pessoas que até 17 anos foi a primeira menstruação. Hoje, as meninas com 10 anos é o normal estarem menstruando. Então, assim, começa a se expor ao estrogênio muito cedo. E depois, quando vai esse tempo todo, além de começar a se expor muito cedo, a gente já começa a evitar as gravidezes. Então, com isso, né, fica-se uma exposição prolongada ao estrogênio, ainda mais do que antigamente. Então, antes, o que se dizia assim, câncer é para as vozinhas, hoje a gente vê em pessoas, infelizmente, aos 29 anos, já tem caso de pessoas com 24 a 29 anos com câncer de mama. E geralmente, quando acontece, ainda são mais agressivos. Então, essa questão da amamentação, de não amamentar e ser muito relacionado ao alto risco de câncer de mama, é exatamente por conta dessa exposição ao estrogênio. Então, assim, a partir do momento que a mulher parou a menstruação, parou a amamentação, ela não quer amamentar, ela parou ali, o que vai acontecer? O estrogênio vai voltar a funcionar normalmente e todo esse ciclo vai reiniciar. Então, assim, uma coisa que poderia ser prolongada por pelo menos mais 6 meses, parou, cessou. Então, essa exposição vai ser quase que contínua, né? Passou a gravidez, 9 meses sem essa exposição, 1 mês mais ou menos a pessoa ainda pensa em amamentar e depois desistiu, então volta-se essa exposição novamente. Ficou claro? Sim. Então, assim, eu ia falar sobre a filtração, né? Então, a filtração, né? Como se utiliza baixo kV, também não pode ter uma filtração muito alta, porque o kV não é quem dá qualidade a esses raios, né? Então, se filtrar demais já é pouco kV, então tem que ser uma filtração compatível. Então, essa filtração, geralmente os fabricantes, eles utilizam um material que cumpre essa função, com uma filtragem de mais ou menos 0,1 milímetro de alumínio. Então, os fios de tubo de raio-x, dos mamógrafos, eles são de composição de belírio, que tem um número atômico 4, ou uma fina janela de vidro de borosilicato. Então, assim, em nenhuma circunstância pode-se utilizar uma janela com uma filtragem maior acima da quantidade do ponto focal, que exceda a 0,5 milímetros de alumínio. E o efeito anódico, né, que a gente já falou sobre ele, dessa inclinação de 23 graus do anodo da ampola de raio-x, do mamógrafo, possibilita exatamente que esse feixe de raio-x vai ficar paralelo com essa parte mais densa da mama. Então, assim, essa inclinação do anodo, que é independente de inclinação do tubo, né, ele vai exatamente colocar o raio na parte mais densa, que fica geralmente mais próximo à base da mama. Então, o efeito anódico da mama é essencial, né? Isso por conta desse formato que nós temos, né? Esse formato cônico. A distância foco-receptor geralmente é de 60 a 80 centímetros, o que condiz com lá no início, quando começaram a se usar essa técnica, né? Com a distância de 66 e 63 centímetros, né? Então, ainda prevalece. A grade, né? A grade, isso aqui era muito preciso, principalmente na radiologia convencional, na mamografia convencional, da gente pensar sobre isso, né? Isso, principalmente para filtrar, né, a quantidade de radiação secundária. Então, por quê? Porque a radiação secundária,
além de prejudicar a nossa saúde também, né, ela acaba prejudicando a resolução da imagem, né, a qualidade dessa imagem. Então, a grande difusora, ela vai aumentar o contraste da imagem mamográfica, né, o que permite que se faça a diferenciação entre esses tecidos mamários. A dose aumenta quase o dobro, né, quando não se utiliza a grade, mas está dentro dos limites aceitáveis. E existe uma grade desenvolvida especialmente para a mamografia, né, que é a grade celular de alta tensão. Então, na mamografia, na verdade, tudo é especificamente para a mamografia, né? É algo que é selecionado para essa região, para a mama. Então, tudo na mamografia é especial para isso, né? Para poder ter uma qualidade melhor, para poder facilitar a visualização desses achados mamográficos. Aqui é só o exemplo dessa grade, né? Com as razões. E os componentes e acessórios, né? A gente tem o book, né, que é o porta-chassis, e nós temos também o compressor, né, que é um associado ao outro, né? O book com esse porta-chassis, onde está sendo colocado, e no digital não precisa disso, né? E a compressão. Coisas que não mudaram, né? Apesar da tecnologia e dos equipamentos. O que não houve alterações, principalmente na questão do nosso, o posicionamento permanece, a compressão permanece. Então, assim, para que um exame seja perfeito, você não precisa apenas ter um equipamento top, você precisa ser top, né? Então, quando você vai ser top? Quando você realmente conseguir fazer esse posicionamento perfeito com essa compressão vigorosa. E quando isso acontece, quando você consegue ter uma conversa legal com a paciente, quando você consegue acalmar essa paciente, aí ela fica relaxada, então, assim, você vai conduzir essa paciente ao equipamento e observar, né? Porque não é simplesmente posicionar. Você tem que observar essa paciente. Porque é comum que durante o posicionamento algumas pacientes flexionem a perna. E quando isso acontece, você acaba perdendo tecido mamário. Por quê? Porque durante a compressão ela vai mudar essa perninha dela. E quando ela modificar, o que vai acontecer? Ela vai se mexer, vai acontecer borramentos nessa imagem. Então, assim, é importantíssimo você observar toda a paciente e orientá-la como ela ficar, o posicionamento dela, não apenas da mama, do próprio corpo, onde ela deve se posicionar, que ela não pode se pastar. Por isso que, geralmente, algumas técnicas de mamografia reclamam que ficam com problemas no ombro, de tanto empurrar a paciente, né? Mas, assim, você conversando, você vai simplesmente pegar a sua mão, apoiar e apoiar realmente a paciente, mas, assim, não ter, você conversar bastante com ela, você não vai ter que colocar tanta força. Então, esse trabalho braçal vai reduzir, porque você já orientou essa paciente. Então, você vai ter realmente um posicionamento vigoroso, isso quando você também se atentar aos critérios que o INCA descreve, né, para a gente seguir. Então, assim, essa questão do que incluir na mama, como essa imagem deve estar. Então, se você tiver um bom posicionamento, você tiver uma boa técnica de não apenas posicionamento do corpo da mulher, mas de como posicionar essa mama, de realmente não deixar com pregas, de observar como essa mama vai ficar, a distância que essa mama vai ficar de um lado e de outro do buque. Isso é importante para você realmente ter uma mama espelhada quando você fizer a outra imagem. Então, tudo isso depende de você. Então, você é considerado um técnico, uma técnica top, quando você realmente deixa tudo dentro dos padrões, né? Tudo dentro que atenda esses critérios do INCA. E se você não tiver repetições, isso melhora ainda.
Então, assim, isso são coisas que, ai, no primeiro exame eu vou conseguir isso? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas quando tu tem o conhecimento, tu já vai buscar fazer tudo dentro do padrão. E com a prática você vai melhorar ainda mais, né? Então, são coisas que são importantes. É você saber conversar com essa paciente, saber entender ser humano, ter empatia, né? Eu, às vezes, falo que eu considero algo surreal essa questão da humanização, curso de humanização da saúde, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que nós escolhemos estar ali. Então, assim, quem escolheu fazer um curso da área da saúde para prestar serviço ao público foi você. O público está lá por extrema necessidade de saúde realmente. Então, assim, o processo doença-saúde, né? Então, assim, a gente tem que tratar bem, porque embora o paciente seja impaciente, né? Embora esse paciente não queira, muitas vezes, não colabore com o exame, mas, assim, ele não escolheu estar ali. Ele tem que estar para poder realizar o exame, mas não é algo que ele queira, né? Agora, nós fomos quem fizemos os cursos, que fomos atrás do emprego, então é nossa obrigação tratar bem o paciente. Além de ter uma convivência agradável com o colega de trabalho também, né, gente? Tá, que eu já mostrei para vocês, né, toda essa questão. Outra coisa que gerou polêmica, né, muito grande quanto aos exames de mamografia, foi a questão do protetor de tireoide, né? Porque a gente já tem essa parte aqui que acaba filtrando essa radiação, né? Esse conezinho acaba protegendo, né, a paciente. Então, assim, algumas instituições ainda usam para não gerarem polêmica. Inclusive, eu tenho uma aluna que estava estagiando em uma e ela me disse que lá é assim, usa-se o protetor, mas utiliza-se o protetor, a parte que é para ficar aqui atrás, né? Utiliza-se no local aqui para tireoide. Então, não está protegendo nada, né? Então, assim, não está servindo de nada. Porque quando se coloca o protetor, muitas vezes pode se sobrepor à mama. Então, assim, é uma dose de radiação na mamografia muito pequena mesmo, e é um exame que praticamente é um exame anual. Então, assim, é uma dose que é praticamente insignificante. Então, assim, não há essa grande necessidade de usar o protetor, né? Então, assim, se formos fazer a equivalência, de acordo com a exposição natural de radiação, questão de 1 ou 2 dias, se eu não me engano, dessa exposição. Então, gente, não é algo que realmente seja tão necessário. Então, pelo menos aos nossos familiares, a gente é melhor orientar, porque assim, imaginou você faz o exame, aí com o protetor, só que vai sobrepõe sua mama, você vai ter que repetir. Então, é pior. É muito melhor fazer o exame sem esse protetor e ser utilizado. Inclusive, alguns artigos, hoje, eles relatam que, segundo algumas regras, o intervalo para o almoço, me disseram que termina 12 até 1h30, viu? Então, assim, essa questão de alguns estudos publicados, eles relatam que hoje já não, o certo seria não deixar o protetor visível para a paciente, né? Porque quando ela vê o protetor, ela acha que tem essa necessidade de proteção. E realmente não tem, é coisa muito de mídia, né, gente? Então, assim, e infelizmente a maioria das pessoas não sabem filtrar o que vem da mídia. Então, assim, fez essa confusão toda, mas, assim, esqueceu-se daquela questão
do princípio de justificativa e do custo-benefício, né? Então, aqui só os detalhamentos do equipamento em si. E os componentes do alvo da ampola de raio-x, né? O ROD, né, a gente já falou um pouco sobre, que o ponto de fusão em temperaturas mais baixas, ele vai equivaler em relação ao molibdênio, né? Ele é um pouco mais baixo, mas, assim, pode ser operado em valor mais baixo de produto corrente o tempo, e é essencial para aquelas mamas mais densas, né? O tungstênio tem uma energia maior, né? E ele ainda é utilizado nas mamas muito densas e muito grandes. Mas, comumente, o mais utilizado é a combinação ródio e molibdênio, viu? O molibdênio é um dos que é mais utilizados nas mamas, principalmente assim, a idade, geralmente, para a mamografia, antes era a partir dos 50, né? Hoje é a partir dos 40 anos. Então, assim, as mulheres nessa época já estão começando a lipossubstituição. Geralmente começa-se com ródio, molibdênio, é mais comum para as mamas menores e menos densas também. As mamas lipossubstituídas são ideais para o uso do molibdênio. Que o controle automático de exposição, né? Que fica inserido abaixo do receptor, já mostrei lá a vocês. Serve para medir a intensidade dos raios e qualidade desses raios, e são utilizados dois tipos, né, o de cano de ionização e o de outro estado sólido. Mamas espessas e densas são melhores visualizadas com ródio e ródio, né, a combinação, e as mamas finas e gordurosas visualizadas melhores com molibdênio e molibdênio. Então, assim, essa filtração, ela vai exatamente compensar as variações de densidade do tecido e também da espessura da mama de forma criteriosa, né? Com os parâmetros técnicos para a exposição. Controla o produto de corrente e tempo, e quando o sensor de radiação, né, aquela questão da célula, localizar logo após estar-se com filme, detecta a exposição apropriada. Então, hoje, a gente não precisa mais ir buscar, selecionar uma técnica para aquela mama, né? O próprio equipamento já faz isso, mas é a partir quando você seleciona essas células no localzinho certo e a partir também da espessura dessa mama. O objetivo principal é que essa exposição produza uma densidade ótica dentro da faixa dinâmica do filme. Então, assim, a densidade ótica da imagem é aquele enegrecimento necessário para poder visualizar as microcalcificações, principalmente, né? Se a mama já é uma estrutura que é menor e com diversos tecidos, né? Então, o que a gente precisa ver, principalmente as microcalcificações, né? Que são mais difíceis, os achados mais difíceis, então precisa-se de uma densidade ótica necessária, assim, uma resolução espacial que favoreça a qualidade da imagem. Professora, Oi. Teve um colega que falou sobre fotocélula. A senhora poderia explicar o que é? Lembra lá daquele videozinho que o rapaz estava selecionando parecia um teclado? Sim. Ali ele seleciona a fotocélula para poder ser o local ideal onde vai inserir o raio nessa mama. Tá? Assim, a fotocélula determina onde a mama, por exemplo, é mais espessa. Então, assim, aquela mama grande e densa, você vai colocar a fotocélula para localizar o raio, exatamente, eu estou puxando aqui minha mão, não está dando para ver, não. Estou colocando aqui o raio exatamente assim, como se fosse no meio dessa mama. A fotocélula vai selecionar exatamente esses locais. No raio-x, por incrível que pareça, que ninguém usa, mas também existe e é semelhante.
Só que ninguém usa isso, mas eles têm parecido quando você vai para um equipamento lá para a sala de controle, tem lá no painel de controle, tem os locais que seleciona, que é onde esse raio vai incidir para poder espalhar melhor e ter uma melhor visão daquela imagem. Só que geralmente a gente não faz isso no raio-x convencional, a gente não se liga nisso, mas existe também. É o que faz distribuir essa radiação de uma forma igual para todas as áreas ali. Então, assim, quando você seleciona a fotocélula, você está exatamente selecionando o local onde o raio vai inserir, você seleciona ali e esse raio inserido naquele ponto ideal vai distribuir a radiação em toda a mama de uma forma que você consiga ter a imagem padronizada, uma imagem legal com todo o contraste de toda a mama. Não vai ter essa questão de uma parte ser mais obscurecida pelos raios e outra não. Isso quando você faz uma seleção correta. Mas isso, quando você for para a prática, você vai observar bem. Eu acredito que lá as meninas vão orientar também. E assim, uma coisa importante na prática de vocês, né? Vocês observem e perguntem o que vocês tiverem dúvida. É a hora de vocês, né? Então, assim, pergunte se tiver alguma dúvidazinha lá. Ei, me explica como é isso aqui, me diz onde é que eu olho isso aqui, que vocês vão entender melhor ainda na prática. A teoria vocês vão somar e vocês vão juntar. Nossa, era isso aqui mesmo. Pois foi mais ou menos isso que ela falou. Tá entendendo? Isso é muito importante. Entendi. Então, o sistema Ecran Film, isso aqui, gente, é para aquela parte, é a parte realmente que você ainda usa o filme com a emoção para poder usar os químicos. Eu não sei se por aqui ainda existe isso, realmente eu não sei. Acho que a maioria dos locais não trabalha mais com isso, não. Só Eu já ia perguntar se ainda existe, porque na verdade eu nunca nem vi essa parte da mamografia. Eu vi no raio-x, parte de trave e tal, mas assim, na mama eu nunca nem vi. Tinha curiosidade. Pois é, eu acho que não existe mais, que ninguém trabalha mais com isso, não. Eu acredito que não. Porque hoje o CR e o DR está por aí, né? Principalmente o CR, está em quase todos os locais interiores e tudo, né? Então, eu acredito que hoje não se trabalhe mais com isso, não. No raio-x convencional ainda se trabalha, em alguns locais, né? Mas mamografia, eu acredito que não. Hoje em dia não estão mais querendo disponibilizar filmes nem para os CRs, né? As películas. Então, assim, é algo que já ficou obsoleto, essa relação aqui, né? Só a questão que no exame convencional, pode ser que seja necessário algum concurso, né? Pode ser que ainda tenha questões sobre que a emoção realmente no filmografia é apenas de um lado, no raio-x convencional são dos dois lados. Isso porque para poder ter uma imagem realmente com uma maior resolução, porque se os raios tivessem duas emoções, se o filme tivesse duas emoções, os raios seriam mais dificultosos a penetração e ia ter perca de resolução, a perda da resolução espacial. Então, ia refletir na qualidade da imagem. Então, por isso que foi pensado. Quando eu digo que tudo na mamografia, especificamente para a mamografia, é porque realmente é tudo. Só que hoje, isso aqui, esses filmes radiográficos, esse sistema aqui, eu acho que não existe mais. Acho que não, ninguém mais utiliza. Nem nos interiores se utiliza mais, né? Imagine aqui. Então, exatamente isso, causava borramento, né? Se tivesse as duas emoções, né? Dos dois lados. Aqui só detalhando mais o mamógrafo, né? Acoplado a um arco móvel, que isso vai servir para quê? Possibilitar o direcionamento angular do feixe,
e isso é adequado principalmente para as incidências complementares. A bandeja de compressão, que é exatamente para homogeneizar essa espessura da mama, né, e mantê-la mais imóvel, firme no local. O sistema de detecção, né, que vai depender aí conjuntela-filme, o filme especial e a técnica que é baixa quilovoltagem e alta miliamperagem. Essa questão de técnica eu já vi muito em provas de concursos de mamografia, da técnica baixa quilovoltagem e alta miliamperagem, que geralmente as pessoas acabam confundindo. Então, aqui é só falando da formação dos raios, que a gente já falou um pouco sobre, então não vou me deter nisso aqui. Ah, e aqui, peraí, deixa eu só ver aqui a questão de hoje, né? Hoje a gente já tem o uso comumente do CR com as placas de fósforo, né? E a composição desse parênquima que acaba mexendo com a técnica, com o filtro, tudo isso, né? Isso por quê? No início nós temos uma mama fibroglandular. O que é essa mama fibroglandular? É aquela mama geralmente jovem, a mulher geralmente vai chegar, isso dependendo de como é a história dessa mulher também, né? Em relação à história de gravidez, né? Então, assim, essa mama, ela é geralmente mais jovem e densa, muito densa. Gente, agora, por incrível que pareça, tem mulheres que já passaram dessa idade, mulheres até na menopausa. Eu tenho até umas películas ali de pacientes aos 61 anos com uma mama invejável, porque é aquela mama super densa, né? Só que essa grande densidade mamária, ela também acaba mascarando algumas lesões, porque muitas vezes não consegue se visualizar alguma lesão devido a esse parênquima mamário ser muito denso. Então, assim, a diferença do tecido mamário denso para uma lesão não é grande. Então, assim, muitas vezes pode mascarar e se você não fizer um exame complementar, né, pode ser um caso de um câncer que a pessoa vai diagnosticar mais tardiamente. Então, assim, geralmente, o que acontece com essa mama jovem? Essa mama, ela tem pouco, isso também vai depender. Sim, deixa eu só ver o comentário aqui completo, né, da Ana Paula. Já tive pacientes assim, prof, é bem mais complicado posicionar quando a mão é mais densa, e sim, é muito mais complicado posicionar quando a mão é mais densa e também é mais doloroso para a paciente, viu? E acontece, porque parece que é mais assim, pelo menos no ponto estético, né, é invejável, mas assim, essa questão é mais dificultoso, essa mama muito densa da pessoa mais idosa, e para posicionar é mais ruim, também mamas muito pequenas, né, são muito difíceis de posicionar. Então, essa mama jovem, como que ela é sua estrutura? Eu não disse para vocês que a mama é recoberta de gordura? Então, o que acontece? E também se modifica também quando nós estamos gordinhas, né? Então, assim, se você está acima do peso, né? Se eu estou acima do peso, o que acontece? Eu tenho mais tecido adiposo. Então, se a minha mama é recoberta de tecido adiposo, o que acontece quando a pessoa engorda? A mama cresce mais. Isso por que ela cresce mais? Porque aumenta essa camada de tecido adiposo, aumenta de tamanho. Então, se eu tenho tecido adiposo acima do parênquima mamário, logo embaixo da pele, e tem um tecido adiposo abaixo do parênquima mamário, o que acontece? Vai ter muita gordura ali. Então, se essa mama é jovem, sim, a prótese também é difícil para realizar o exame, né? Aquela manobra eu acho assim, o máximo quem consegue realmente visualizar ela com perfeição. Então, aí, o que acontece?
essa mama, se você tem muita gordura, vai aumentar, e claro, a gordura, ela é menos densa do que o tecido mamário, né? A gordura é um tecido mole, realmente, né? Aí o que que acontece? Essa mama, o padrão dela jovem, até os 30 anos, isso sem contar com essa gordura excessiva, né? É pouca gordura recobrindo a mama, pouca gordura abaixo da pele, é pouca gordura atrás, naquela camadinha discreta de gordura. Aí o que que acontece? A mulher tem muito tecido fibroglandular, ou seja, o tecido da própria glândula. O que é o tecido da própria glândula? São os lóbulos mamários, que são cerca de 18 a 20 lóbulos. A maioria das literaturas pregam de 18 a 20. Tem algumas literaturas que dizem que é a partir de 15 a 20 lóbulos. E esses lóbulos, eles parecem os cachinhos de uva, gente. Aí fica assim, ó, os cachinhos assim, vários cachinhos na mama. E cada cachinho desse, ele tem um canalzinho, que é o ducto mamário. Então, isso é o próprio tecido glandular. E o fibroso é exatamente aquele tecido conectivo, que são os ligamentos de Cooper, que eles vão sair lá da fáscia do músculo peitoral e vão passar abraçando esses lóbulos e vão chegar até lá a pele para poder ajudar na sustentação dessa mama. Aí, isso é uma mama jovem, é a mama fibroglandular. Aí a mama chega depois dos 30 anos, começa-se você está falando dos ligamentos de Cooper? Os ligamentos de Cooper, ele permite uma certa extensão, tá? Assim, o que eles puxam a pele e voltam. Isso, quando você pode perceber isso? Você está aqui na sua posição normal, sentado ou em pé, sua mama está de um jeito. Se você estiver sem um sutiã e você for, por exemplo, deitar ou... Gente, como é que eu faço? Sem ficar tão horroroso que está gravando, né? Mas assim, por exemplo, você vai ficar na posição... Gente, como é que eu vou falar essa coisa sem ficar tão baixo? Mas pronto, você se abaixa para pegar algo. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Então você se abaixou para pegar, o que que acontece? A tua mama, ela vai descer mais. Então, assim, quando ela desce, ali é exatamente o que os ligamentos de Cooper, eles esticaram para poder permitir esse movimento da mama. Quando você volta, eles vão ser recolhidos de novo, aí puxa novamente aqui. O que que acontece durante um processo de formação do câncer? Por exemplo, se o câncer se formar no lóbulo ou no ducto, é o quê? No caminho que está passando esse ligamento de Cooper. Então, assim, o que que vai acontecer? Vai acontecer que o ligamento, ele vai ter outra estrutura que ele vai encontrar que não condiz com a anatomia da mama. O que que ele vai fazer? Ele vai puxar essa estrutura, vai continuar a abraçar essa estrutura, né? Então, assim, é algo a mais no caminho dele. Suponha-se que, vamos fazer aqui uma comparação, né? Nós temos isso aqui, que é o caminho normal, né? Aqui, esse cabo tá aqui, abraçou, isso aqui é o normal dele. Só que, além desse cabo, entrou aqui, ó, outra estrutura. Então, ele vai ter outra coisa para abraçar e vai ter que repuxar. Quando ele repuxar aqui, o que vai acontecer? Vai encurtar o caminho dele. Ele vai ter que chegar até a pele, mas vai encurtar. Se não tivesse isso aqui, ele estaria maior. Aí, o que vai acontecer? Quando se tem o tumor, o ligamento ele vai abraçar aquele tumor e vai encurtar. Por isso que acontecem as famosas retrações, que é um dos achados no câncer de mama.
A retração do mamilo, se tiver no caminhozinho dos dúcteos que for para o mamilo, vai repuxar o mamilo para dentro. O mamilo vai entrar, porque os ligamentos de Cooper estão sendo encurtados devido a uma outra estrutura que tem ali. E se ele for se ele for não for direto para o mamilo, for para o ladozinho da pele, vai acontecer exatamente aqueles afundamentozinhos que acontecem comumente das mamas. Quando tem alguma lesão, acontece um afundamento na pele, é exatamente porque o ducto está o ligamento de Cooper está sendo mais encurtado e vai puxando essa pele. E isso pode acontecer não apenas nas lesões malignas, também pode acontecer nas lesões benignas, como um caso do fibroadenoma. Ficou claro? Então, isso é o tecido fibroso da mama. Mas nós também temos o tecido glandular, o tecido adiposo. Então, nesse caso, o que acontece? É aquela mama lipogordurosa, chamado comumente de lipossubstituída. Por quê? A gordura vai substituir os lóbulos. Mas por que isso acontece? Alguém pode chutar por quê? Quando a pessoa chega lá depois da menopausa, a gordura vai substituir os lóbulos? Alguém pode imaginar por quê? Qual é a função da mama que eu disse lá no início? Eu acho que é porque na menopausa não menstrua. Então é um sinal do corpo que você não vai mais produzir leite, não vai mais amamentar, não vai ter mais filho. Então ele substitui. Porque ele não vai mais precisar da glândula. Exatamente. Tudo no nosso corpo é perfeito, altamente pensado, gente. É maravilhoso. A fisiologia humana é maravilhosa. A fisiologia é maravilhosa, né? Independente. Então, assim, o que acontece? Até aquela idade, o corpo entende. Ai, que bom. Mas você está na menopausa precoce, né? Isso, eu entrei na menopausa precoce e não vi nada de diferente. Nem no corpo, nem na mama, nada, 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 nada. Acontece. Eu tenho 38 anos e desenvolvi com 35. Então, assim, eu não senti nada. Mas nem tu na faz mama. acompanhamento? Oi? Não faço nada de acompanhamento. Mas Já tu me indicaram para fazer reposição hormonal. Só que eu tenho medo porque aumenta o índice de câncer de mama, né? Essa reposição hormonal. Então, a assim, reposição eu não hormonal sinto nada. Eu não sinto nada para você não crer. Se você não sente, não seria ideal. Porque a reposição hormonal também é uma faca de dois gumes. Eu tenho uma amiga que ela teve também a menopausa precoce, só que ela começou a desenvolver muito cedo osteoporose. Então, ela tinha que fazer. Tá, assim, o que tu tem que fazer, né? Ter cuidado com a questão, né? Você fortalecer os seus músculos, né? Para poder reduzir o risco de osteoporose, né? Porque como você já não tem os hormônios que vão suprir essa necessidade no osso, né? Que vão suprir o teu cálcio, aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que ter cuidado com os teus índices de vitamina D, tu vai ter que fazer exercício físico para poder fortalecer teus músculos e assim evitar as fraturas precoces. Então, assim, tem uma questão de coisa. E ver os hábitos alimentares, né? Já que você não sente nada, mas teve a menopausa precoce, você deve só cuidar. Né? Sim, inclusive eu treino, faço... Eu não sou sedentário, treino, faço tudo. Agora que eu vou passar 6 meses sem fazer nada, que eu tive uma luxação na cabeça do fêmur, uma história muito grande. E aí, mas assim, questão disso, eu me cuido bastante. É tanto que eu nem quis acompanhamento assim, faço de rotina, né? Prevenção, eu me toco na minha mama, me toco mesmo. E graças a Deus não senti nada. Graças a Deus. Mas assim, se você não sente nada, eu também não aconselho a reposição hormonal. Eu não aconselho. Então, assim,
É bom ter o acompanhamento, sim, porque, assim, são essas orientações que a pessoa, às vezes, vai ter, não digo aquele acompanhamento rigoroso de estar mensalmente no médico, mas, assim, para ver essa questão de equilibrar as coisas, né? Fazer exames periódicos para poder acompanhar, ver como está, porque, infelizmente, a nossa saúde, a gente não consegue sentir as coisas assim, bem preventivamente. O que acontece geralmente? Quando a gente vai descobrir, a gente já está sentindo os sintomas, né? E os sintomas já são sinais de que a doença está ali instalada, na maioria das vezes. Assim, eu aconselho, sim, o acompanhamento. Não aconselho a reposição hormonal se você não sente nada. Agora, essa Sim, questão de exercício físico é importantíssimo, independente, né? Mas no caso de já ter uma menopausa precoce, é importantíssimo. E a questão de alimentação, né? Evitar o consumo de bebida alcoólica exageradamente e também o fumo. Então, essas questões são essenciais. Mas, no caso, como você não sente nada e está se cuidando, só posso lhe dar os parabéns, né? E também não houve essa modificação, né? Sim, sim. Como eu trabalho na UPA, né, a gente tem, todo ano tem os exames, taxa de hormônio, então a minha taxa de hormônio sempre ela está no limite, tireoide e tudo, e os médicos até, eu não, relaxa, que eu tenho menopausa precoce, aí eu expliquei, tá tudo, então tá tudo certo, então assim, graças a Deus até hoje, né, e irá permanecer. E até Não porque tenho é muito filhos, não jovem, tenho filhos, quem tiver filhos tenham logo, porque é muito ruim, é isso. porque tu só tem 38 anos, né? Muito jovem, É realmente. hereditário, é hereditário. Minha mãe também, a minha mãe, minhas tias, tudo, Ah, tudo pararam essa faixa etária de idade. escolhida por Deus, a Sara está falando aqui, né? Mas é mesmo. Não, Sara, não, porque eu queria engravidar, sabe? Eu queria engravidar. Quando eu escolhi engravidar já era tarde. Então, assim, só por inseminação. Eu não tenho mais folículos, eu não tenho mais óvulos, só inseminação ou Deus mesmo. Essa questão da gente deixar para tardiamente, né? Sim, ela está falando da questão escolhida por Deus por não sentir nada. Isso realmente é muito bom. Mas, assim, como você queria ter filhos, nessa questão da gente hoje, nós mulheres, devido a essa questão de ter que trabalhar fora e a gente pensar numa vida melhor para a gente, né? O que acontece muito é a gente acaba retardando a gravidez, né? Então, assim, e o que nós temos, nós mulheres, nós já nascemos com a quantidade de folículos definidas. Né? Homens com 70 anos 80, ainda podem ser pai, 80 anos, né? Agora, nós mulheres, não. Nós mulheres tem aquela quantidade de folículos, e algumas mais, algumas menos, né? Então, assim, é uma questão realmente de eu não sei nem o que aconselho, porque eu resolvi ter a minha filha. Na verdade, eu não resolvi, né? Eu tive. A minha pretensão. O homem nunca para de produzir, pois é. A minha pretensão era de ter minha filha aos 32, mas Deus mandou antes e ele sabe que era necessário realmente, né? Graças a Deus que hoje eu já tenho uma mocinha, né, dentro de casa comigo. Graças a Deus. Mas, assim, a gente deixa para mais tarde porque a gente quer estudar, quer trabalhar, quer ter uma vida profissional, mas essa questão de repente, você ter uma menopausa precoce, você só descobre, né, quando está acontecendo, realmente, né? É um caso que a gente tem que pensar, né? A reposição hormonal, realmente, a menina está perguntando aqui no chat, né? A reposição hormonal, quando eu falo que ela é assim, uma faca de dois gumes, é porque assim, quando a pessoa está sentindo a falta desses hormônios, principalmente o estrogênio, que é aquele que move a mulher, o que acontece muitas vezes? A mulher vai reduzir a libido, vai sentir muita secura vaginal, vai ter queda de cabelo, aí vai ficar com a pele mais seca, vai ter questão de cansaço nas pernas, dores, e assim,
muitas coisas podem acontecer no nosso corpo com a falta do hormônio. No entanto, quando você repõe a reposição, pode acontecer, o seu cabelo vai ficar melhor, sua pele mais vistosa, vai acabar aquela secura vaginal, vai aumentar a sua libido, e a questão das... Pode acontecer muitas coisas, você vai reduzir as dores, mas vem os riscos, né? Os riscos que aumentam com a reposição hormonal. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter, gente, são os riscos. Fatores de risco, pode acontecer e pode não acontecer. Cada caso é estudado e é definido junto com o seu médico, né? O médico não vai passar uma reposição hormonal se a pessoa realmente não necessitar. No caso da Fabi, ela não necessita, né? Porque ela não sente nada, ela está fazendo acompanhamento, está no limite, tá? Se ela não necessita dessa reposição, se o médico não passou, ela não precisa. Agora, quando os níveis estão baixos, a pessoa está se sentindo prejudicada realmente, que precisa fazer essa reposição hormonal, é aquela questão de tudo ser acompanhado pelo médico. Não, você não pode se automedicar numa coisa dessa, nem definir suas dosagens, né? Tudo tem que ser passado pelo médico. Por quê? Os fatores de risco de reposição hormonal, AVC, nós temos fatores como tromboembolia pulmonar, isso porque pode causar embolias, né? E também, a partir do momento que você tem a libido aumentada, mas outras alterações vão acontecer no seu corpo. É o que eu chamo sempre da faca de dois gumes, né? A ausência prejudica e o excesso também. No entanto, a reposição hormonal, quando ela é recomendada, quando realmente a pessoa está sem, está faltando, está precisando. Então, essa reposição, ela é dada dentro dos limites, né? Então, assim, a partir do momento que você faz a reposição, mas é com acompanhamento médico, tudo direitinho ali, eles sabem da questão dos riscos. Então, se passou, é necessário fazer. Agora, quando a pessoa não sente nada, não tem problema nenhum, e os exames estão todos compatíveis, então o médico não vai passar uma reposição, né, gente? Agora, tem mulheres que querem tomar, fazer essa reposição, exatamente para a questão de aumentar a libido. Não sente nada, mas quer ter mais aquele fogo, aquela coisa, né? E os hormônios ajudam nisso também, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa, às vezes, até quer fazer por conta própria. Então, isso é muito perigoso, porque a queda do estrogênio, isso a partir dos 45 anos na mulher, geralmente, ela é muito brusca. Mas, assim, tem mulheres que não, que ele vai caindo gradativamente, mas a mulher não vai sentindo tanto esses impactos. Então, assim, cada caso é um caso a ser estudado, né? Na saúde, nada é 100%, nada é nunca e nada é certeza, né? Então, assim, a gente tem que ver caso a caso, o médico. Agora, é bom você ter o conhecimento para não ir fazer essas coisas loucas que, às vezes, as pessoas fazem, exatamente porque não pensarem nos riscos. Bom, então, a mama, voltando para a história da mama, fibroadiposa, lipossubstituída, essa mama, o que acontece realmente? O corpo entende, nossas células entendem, que a mulher não vai mais amamentar, ela não tem mais como, porque o útero dela cessou o trabalho, né? A questão dos folículos acabaram, então ela não vai ter a necessidade de alimentar a cria dela. Então, o que as células vão entender? Se ela não tem essa necessidade, qual é a função do lóbulo? Ele se desenvolve exatamente na adolescência. Então, para a função dele, amamentar, criar leite, produzir leite. Se ele não tem mais essa necessidade de produzir leite, então não tem necessidade dessa célula continuar existindo. Então, a gordura... Puxa, o nível de energia aqui está baixo. A gordura vai começar a substituir o parênquima mamário.
Então, a mama vai ficar praticamente gordura. Então, a partir daí, aquela densidade da mama não vai mais existir. Então, quando ela não existe mais, a mama é a tal lipossubstituída. É mais fácil de posicionar, é mais fácil de visualizar algum achado, porque a mama, quando você faz a radiografia da gordura, vai ficar toda mais radiotransparente, né? Mais escurinha. Então, o que é de microcalcificação vai ficar o quê? Rádio opaco. Então, de longe, dá para notar. Diferente de uma mama densa. Porque quando a mama é densa, ela tem quase a mesma cor das microcalcificações que não são tão radioopacas. Tem aquelas que são brilhantes, mas tem aquelas que são mais opacas. Então, vai ficar praticamente a mesma cor. Então, a dificuldade de visualizar numa mama com a composição do parênquima denso é mais difícil. A mama fibrosa, fibroglandular, é mais difícil de se ver. Então, assim, e ao mesmo tempo que a mamografia é boa, né, para essa visualização, no caso de mamas jovens, não é tão recomendável. Por quê? Porque o parênquima mamário é muito denso, então o achado praticamente não vai ser visualizado. Por isso que se recomenda a ultrassonografia. O que eu recomendo hoje? Meninas jovens ainda, né? Vai para o ginecologista, pede para fazer a ultrassonografia, porque, infelizmente, a incidência do câncer de mama está reduzindo aquele padrão de ser lá nas vozinhas, né? Então, se muitas pessoas se esperarem chegar aos 40 anos para poder fazer a primeira mamografia, o que pode acontecer? De desenvolver um câncer, e quando, infelizmente, tem muitas mulheres que não têm o hábito de se tocar também, né? Não conhece o próprio corpo, e quando for diagnosticado, já ser tarde demais, né? E as vozinhas... Professora, Oi. é verdade, viu? Eu tenho uma colega com 19 anos, ela sentiu dor na axila e ela achou estranho, para tudo ela sempre achava estranho, tudo que sentisse no corpo. Ela sentiu essa dor na axila e procurou logo, e fez e deu positivo. E eu fiquei assim, besta, 19 anos, entendeu? Não tinha casos na família. A mãe dela teve CA, acho que foi no intestino, mas eu fiquei assim, meu Deus, 19 anos. Uma menina, realmente. Pois é, eu já sabia casos de 24 anos, 29, mais de 19, eu ainda não sabia. Aí, mas assim, ao mesmo tempo, pasmem, muito, muito raro, mas já existe câncer de mama infantil. Alguns estudos já relatam, só que é muito, muito, muito raro. Então, assim, algo que não é propagado, porque realmente é... Eu não sei nem quantos casos tem descritos na literatura, mas é raríssimo esse caso. Agora, pode existir. Agora, assim, geralmente a gente esperava o câncer para pessoas mais idosas, câncer de mama. Só que hoje está modificando. E por que modifica tudo isso, professora? Porque nós temos mudado os nossos hábitos. Os hábitos da juventude de hoje, os nossos hábitos hoje, não são os hábitos daquelas senhorinhas. Quem é que via aquelas senhorinhas com a cerveja na mão? A pessoa não tinha nem tempo para isso, era só trabalhando, né? No serviço braçal, pesado, mesmo cuidando de menino. E hoje, as meninas jovens, a maioria já bebe, fuma, ou está perto de alguém que fuma. Então, e a questão da alimentação. Antes, as pessoas comiam as coisas mais naturais. Exatamente, essa alimentação com conservante. E também essa questão hoje de... A gente, às vezes, assim, teve um estudo que foi feito na França, e comparando as pessoas que se alimentavam com saladas e as pessoas que se alimentavam apenas com esses cereais, essas coisas assim, né? Então, hoje a gente não sabe dizer o que é mais saudável, porque é tudo cheio de agrotóxico. Então, assim, você fica sem saber o que fazer, né?
Porque, infelizmente, o que é natural, mais natural hoje, esses produtos orgânicos, é inviável com a condição financeira da maioria da população. Então, assim, o que a população tem? O que é menos viável para a saúde, porque, infelizmente, não existe investimento na saúde, existe investimento na doença. Então, assim, depois que a pessoa está doente, aí tem o remédio para tratar, tem essas coisas. Mas, assim, para investir, ser mais em conta, um produto saudável, é difícil, gente. E ainda tem a questão desses gostos, né, de muito fast food. Então, essa questão também acaba prejudicando e muito a saúde Professora, das pessoas. Oi. tinha questão também que eles mesmos produziam o seu próprio alimento, né? Sim, Eles cultivavam, vendiam, mas também consumiam o seu próprio alimento. sim. Eu acho assim que o único risco que eles tinham, né, um fator de risco era o tabagismo, que era muito maior. Apesar do tabagismo ser maior, ainda era menos risco do que o fumo de hoje, né? Porque, assim, eles utilizavam muito aquele fumo comum É, as pessoas do interior utilizam. Hoje a pessoa fuma um cigarro, quantas misturas não tem no cigarro, gente? uhum, Então, assim, hoje tudo está mais arriscado viver do que antes, né? Então, assim, hoje se a gente tenta se alimentar mais corretamente, também é risco. Então, assim, o que a gente deve tentar ao máximo, né? Lavar bem, seguir essas. Sim, sim, utiliza essas coisas mesmo. As palhas de milho é um negócio que é um cheiro que eu detesto, aquele cheiro de fumo mesmo, mas era mais saudável é mais saudável do que o próprio cigarro, né? Algumas pessoas até dizem que aquilo é muito bom para a memória, né? Alguns dos usuários de charuto dizem que tem estudos que dizem que agora só que tem a questão do saber usar, né? O pior de tudo é o vício, né? Tudo são os exageros, né? Então, tudo na medida certa não é tão prejudicial, né? O que passou disso ou faltou acaba prejudicando. Então, hoje a nossa alimentação é uma alimentação muito bagunçada e cheia de conservantes, acaba prejudicando ou refletindo na nossa saúde. Então, a questão também do exercício físico, que ajuda muito na nossa saúde também, inclusive, de reduz esses riscos de câncer, que é difícil, e também a questão, além disso, da alimentação, exercício físico, gente, parece incrível, mas acabou de fugir algo que deu nesse instante no meu raciocínio para falar, de um dos fatores de risco também, porque hoje tem a questão do exercício. Hoje, antigamente, essas doenças também, câncer de pulmão, ou outros cânceres mais comuns no sexo masculino, hoje é mais comum na mulher também, por conta dos nossos hábitos de vida modificados, tem prejudicado muito, né? Aquela questão da liberdade sem a responsabilidade, né? Então, hoje a gente vê isso acontecendo mais cedo. E, infelizmente, né, eu tive um caso que eu conheci de uma menina muito jovem que ela faleceu aos 24 anos por conta de um câncer de mama. E assim, quando ela descobriu, já foi tarde, né? Porque essa questão do autocuidado, né? Apesar de hoje o Ministério da Saúde não preconizar mais como ser obrigatório o autoexame, mas eu acho que isso é essencial. Essencial, por quê? Porque você se conhece. Então, assim, a partir do momento que você faz o autoexame, você vai saber se surgir algo diferente. No dia que surge algo diferente, você percebe. Eu tenho um exemplo disso, de uma colega, ela é irmã de uma amiga minha, né? Minha, ela é só colega, né? Ela é irmã de uma amiga mesmo. O que aconteceu com ela? Ela, fazendo o autoexame, ela sentiu algo diferente na mama. Aí ela disse, tem um caroço aqui. Então, resolveu ir no médico, fez a mamografia e fez a ultrassonografia.
Aí isso foi em 2019, logo no início, que depois veio a pandemia e tudo, né? Aí ela fez esses exames. Aí ela foi no médico e disse: minha filha, aqui não tem nada. Aí indicaram para ela um mastologista top, muito bom, ela foi. Quando ela foi, aí o médico disse assim: você está procurando doença, não tem nada. Aí até que ela foi no terceiro mastologista. Quando ela foi para o terceiro, ele foi dizer assim: a mamografia não mostra nada, a ultrassonografia não mostra nada. Mas como foi que você... Por que você acha que tem alguma coisa? Ela disse: porque eu fui me tocar e eu me conheço. Aí ele foi e disse: então você se conhece melhor do que eu lhe conheço. Então vamos fazer o seguinte. Ele fez o exame clínico nela, não percebeu. Aí ele falou assim: então você vai se tocar do jeito que você sente, eu vou só observar. E ela fez o autoexame na frente dele. Na hora que ela colocou do ponto, ele viu que algo modificou o formato da mama. Aí ele foi dizer assim: tem alguma coisa. Aí foi pedir uma ressonância. Na ressonância foi visto o tumor, pequeno ainda, mas era um tumor e era maligno. Aí foi logo agilizado, foi feito a cirurgia e ela, graças a Deus, está bem, né? Fez quimioterapia e rádio, mas está bem, graças a Deus, já está com... Foi no 2020, mais ou menos, foi 2020 a cirurgia, né? Já estamos em 2023, ela está bem. Só que assim, por que que eu estou falando isso? Porque ela descobriu devido ao autoexame. Não foi os exames de imagem, né? Então, assim, mais importante que esses exames de imagem, a gente também é se conhecer. Pronto, a Ana Paula está falando aqui que no estágio a gente foi posicionar da minha colega para praticar e encontramos nódulos, uma coisa que era apenas para aprendizado, achamos algo tipo na mama dela, e hoje, graças a Deus, pois é exatamente isso. Nunca tinha feito o autoexame. Pois é, quando a gente não se toca e vai se tocar pela primeira vez, o que pode acontecer? A gente vai, devido os lóbulos, né, que são mais durinhos, a gente vai encontrar nódulo em tudo quanto é lugar. E se você ouvir falar de um caso na família, aí é que você vai encontrar mesmo. Então, você não vai aprender a diferenciar se você não tiver essa prática. Então, assim, 10º dia após a menstruação, né? Então, você faz esse exame, vai olhando, vai se tocando, nesses movimentos com os dedos, você faz de cima, de baixo para cima, de cima para baixo, toda a mama. Logo após, você vai fazer em movimento circular nessa mama. Uma coisa importante também é você observar diante do espelho, você fazer a inspeção visual. Você coloca as mãozinhas aqui na cintura, inclina os ombros para frente e vai observar se há alguma mudança na sua mama. Você também ergue os seus braços e olha como está essa mama. Você toca depois o seu mamilo, aperta um pouquinho, vê se sai alguma secreção. Faz o toque direitinho nessa região da areola e também na região axilar. O que é recomendável fazer depois da menstruação? Por quê? Porque é o período em que a fase proliferativa já cessou, então você está com menos exposição hormonal, está menos dolorida a mama, então o ideal para fazer. Então, assim, antes da menstruação, pertinho, não é ideal você fazer esse autoexame. Então, se você fizer isso mês a mês, você tem um conhecimento da sua mama. No dia que você encontrar algo que você não sentia antes, por aqui tem alguma coisa. E é melhor ir atrás logo, porque pode ser um achado benigno e ser retirado logo, né? E também, se for maligno, for no início, a chance de cura é muito superior. Temos até 95% de chance de cura, né? Então, a gente tem que se tocar realmente, tem que se cuidar, né? E isso vale para as jovenzinhas. E assim, fui no exame ginecológico, vou pedir uma ultrassom. Geralmente, se você for no exame público, assim, você não vai fazer, né? Numa clínica pública, né? Eles não vão autorizar. Mas, assim, vá no serviço particular, não custa tão caro. Então, assim, uma vezinha por ano,
faça uma ultrassonografia. É melhor, né, para a gente não ter surpresas depois. Então, aqui, ó, a gente tem os exemplos dessas mamas, né? Aqui já é uma mama quase que toda lipossubstituída, né? Aqui a gente tem a mama com uma predominância de menos 25% do tecido fibroglandular. A gente vê aqui, peraí, os ligamentos de Cooper, vamos, Maus, me ajude. Os ligamentos de Cooper, ó, que vão saindo lá da face do músculo aqui para a pele. Aqui, ó, isso aqui são os ligamentos. Tá? A gente vê todo esse caminhozinho dele, ainda tem um pouco de tecido glandular, mas é pouco. Aqui já está uma mama com quase 50%, 40% mais ou menos de tecido glandular. Então, ainda tem muito tecido glandular nessa mama. Aqui nós temos a mama de 50%, 75% glandular realmente, tem gordura, mas é bem pouca. E aqui a gente tem uma mama com muito tecido glandular e fibroso, né? É uma mama que você mal consegue ver a gordura aqui retromamária e pouca gordura realmente, pouca gordura subcutânea. Eu diria que essa mama está nos 80% de tecido glandular ainda, né? Tá? Assim, é uma mama muito densa. Uma mama dessa aqui para fazer a mamografia é triste, viu? A técnica profissional vai ser naquele caso ali, vai ter que rebolar para fazer realmente um exame bem feito. Então, esses são os padrões dos tipos de mama que a gente acabou de falar, da mama fibroglandular, da mama fibrogordurosa e da mama já lipossubstituída, que está quase toda lipossubstituída, essa mama, né? Então, quanto mais escurinha, quanto mais gordura, mais fácil é de se ver um achado. A mama, aqui são os linfonodos, né? A mama aqui desse estilo é mais difícil de conseguir visualizar um achado quando ele vem nessa mesma opacidade do tecido mamário. Bom, gente, são 11h56. A gente vai para o nosso almoço, né? São praticamente 12 horas. Não adianta eu começar daqui, mas aqui já está perto da gente parar de falar dos mamógrafos e entrar para a aula de anatomia e fisiologia. Então, na parte da tarde, 1h30, a gente retorna, né? Ok? Pronto, até mais tarde. Ok. 1h30, a gente retorna aqui para... Vamos almoçar, né? Até mais, gente. Fazer uma pergunta para a professora, mas acabou a aula. Pronto, pode fazer. Eu ainda estou aqui. Ah, eu não estou te ouvindo bem. Tenta falar novamente, ver se eu consigo ouvir. Áurea? Oi, professor. Pronto, você disse que ia fazer uma pergunta. Mas pode ir para o almoço. À tarde eu faço, viu? Tá certo. Depois Pois anote aí, para não esquecer. Tá, vou anotar. Tchau. Tchau. Tchau.